Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vocês estão no canal Borne ao Extremo e no vídeo de hoje vamos estar falando de um sonho, e é um sonho que deu muito ruim. Bom, meus amigos, essa ideia aqui de ter uma faca no canal é uma coisa que remonta, nossa, logo um pouco antes de começar o canal. Eu vendo um vídeo do Cavallini e a gente olhando aquela faca Explorer, né? Eu achei ela linda, fugia assim do convencional até da onde eu conhecia por lâminas. Mas depois, me aprofundando um pouco mais, olhando um pouco mais, eu fui percebendo que não deixava de ser uma bela de uma faca, porém ela não se encaixava muito naquilo que eu achava bonito numa faca. E com o passar do tempo eu fui alimentando essa ideia de ter uma faca aqui no canal. Mas não queria que fosse uma faca assim, tipo, ai, comprei a faca de fulano. Eu queria ter a minha faca, né? Como eu tenho essa pegada meio maker, né? Querer fazer minhas coisas. Até que surgiu a ideia, então, de eu fazer algumas facas. Comecei a desenhar. E a ideia de como que a gente chegou nisso aqui, era uma ideia, até isso aqui. Eu comecei a desenhar várias, gente, e desenhei muitas facas. Eu cheguei a um número de mais de 50 modelos de faca. Então eu preciso parar de desenhar e começar a fazer alguma delas, né? E aí eu fui me deparando com uma terrível realidade. Eu não tinha os equipamentos, não tinha o conhecimento, mas gostaria muito de algum cuteleiro para fazer as minhas facas. E eu fui caminhando justamente naquilo que a gente via até então. E de volta fui influenciado pelo canal do Cavallini, onde ele tinha, né, um grande cuteleiro. Gente, eu cheguei a procurar o Ricardo Vilar. Na minha cabeça eu acreditava que as coisas iam dar certo, que eu ia conversar com ele, ia falar da minha ideia, ia mandar a faca para ele e ele ia pegar e ia dizer assim, maravilhosa, vamos fazer e tudo. E na verdade não consegui nem ter retorno dele. Mas enfim, entendo, né, que eu sou muito poeirinha ainda, né, pro cara gigante como ele. Não desisti. Comecei a desenhar e até então eu cheguei... Mas por que, gente, que eu estava desenhando, né? Por que eu desenho? Porque eu sou, como eu disse já, eu sou designer e eu tenho vontade de ter alguns produtos meus, né? Então eu comecei a desenhar isso daqui, que é uma pulseira que eu mesmo faço e iria vender, né, assim. Mas deu ruim, porque o produto é muito barato e o frete é muito caro e, enfim, não vingou, tá? Aí eu comecei a fazer esse outro produtinho aqui, ó, que é um Fire Stick, né? Que é um produtinho muito legal. Ainda vai sair esse aqui, tá, gente? Eu ainda fiz os testes todos e eu tô finalizando o último teste do algodão, da parte do algodão de dentro, tá? Tô fazendo algumas mudanças ali para ele ficar mais macio no corte e para ele ficar mais inflamável um pouco. E eu tenho vontade de ter, inclusive eu criei no papel, né? Eu criei uma coleção de facas que eu gostaria que fosse a minha coleção e as batizei como Ebenezer. Se um dia vocês quiserem saber por que Ebenezer, eu faço um vídeo explicando só o porquê Ebenezer, ok? Mas enfim, e aí aqui do ladinho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó? Pois bem, é essas facas aqui, são essas três, mais essa daqui de cima e a Ebenezer P2, que antes de tudo era a Ebenezer P1. Bom, uma faca de sobrevivência para mim é uma faca grande. Tá? Eu não consigo imaginar uma faca pequena como uma faca de sobrevivência. Porém, eu comecei a me informar um pouco mais sobre este grande universo que é o universo da cutelaria. E quando eu comecei a decidir, cara, agora eu vou escolher alguns modelos. Eu escolhi primeiro um. E aí veio então a Ebenezer P1. Ué, Ricardo, mas não é a P2? Calma que vocês já vão entender por que P2. Bom, na Ebenezer P1 eu comecei a desenhar ela e foi inspirado nesse canivete aqui, ó. Nesse Gerber, obviamente esse daqui é uma réplica, tá? Mas ela foi inspirada nesse canivete. Inclusive, se eu colocar ela
uma do ladinho da outra, você vai perceber que elas são muito parecidas, tanto de pega, né, quanto de lâmina. Mas afinal de contas, por que esse canivete aqui me inspirou? Muito simples, eu gostei demais do tamanho, apesar de eu não ser o meu canivete predileto, esse aqui, justamente porque eu descobri que eu não gosto de lâmina serrilhada. O tamanho eu achei muito bom, a pegada eu achei muito boa, mas eu senti aqui, ó, eu senti que aqui tinha que ter alguma coisa. Inspirado também numa outra lâmina que eu tinha visto, tomara que eu encontre o vídeo, era um cara que estava fazendo um vídeo no YouTube há muito tempo atrás, cuteleiro, e ele fez então uma crista, e eu achei linda essa crista, achei maravilhoso. E aí eu peguei, comecei a desenhar e veio então o desenho da P1. E esse aí é o desenho da P1. Então no Instagram eu encontrei um cuteleiro que estava começando, era um rapaz novo, estava começando, ele não tinha também muitas ferramentas e ele também não ia conseguir fazer o cabo. E eu pedi para ele fazer, né? Então, só pelo menos para eu ter uma noção, né, de cabo, tamanho, tudo, porque até então estava tudo no computador e na minha cabeça. Gente, esse daqui foi o primeiro material a ser feito da Ebenezer P1, tá? Por que P1? P1, P pequena, Ebenezer pequena 1, né? Então, porque era do modelo 1. Gente, ficou muito legal. Ele fez assim e eu fiquei muito satisfeito com o tamanho. Senti um pouquinho de falta de cabo. A minha mão é média, né? Então eu achei que de repente alguém que tem a mão um pouco maior podia sentir um pouquinho, mas enfim, senti só a falta. Enfim, as especificações vão estar aparecendo aí para vocês, tá? Porque agora eu não me lembro se é 1 milímetro ou é 8 milímetros, tá? E aí pedi para ele fazer uma segunda, tá? Com uma ligeira mudança. E nesse segundo modelo foi feita então uma fosfatização ferrosa para a gente, né, não proteger ela de ferrugem, também na mesma grossura, né, o mesmo tamanho. Como esse meu amigo, esse cuteleiro, ele não tinha como fazer o cabo, né, ele só conseguia fazer realmente a lâmina, eu também não tinha nem tempo, nem condição de fazer os cabos, nem conhecimento para fazer os cabos eu tinha, então comecei a procurar. E aí, gente, encontrei um cuteleiro. E aí surgiu então a primeira faca prontinha, com bainha, completinha, do jeito que eu imaginei, né, pela primeira vez, a Ebenezer P1. Veja que ela tem, né, uma bainha de couro, um clipe rápido, é uma bainha de saque rápido também, que olha lá a faquinha lá, né? Aqui ela tá com pintura eletrostática, tá? Foi uma sugestão do cuteleiro. E o cabo é em Celeron, tá? Os parafusos aqui, gente, não são já os originais, ok? Esses parafusos aqui eu tive que trocar porque eles caíram. Porém, gente, quando eu veio a primeira vez, eu empolgado, achei maravilhosa. Fui lá e falei assim, bom, faça lá, vamos fazer 10, né? E mandei, então, fazer 10. Aí começou, gente, então, as coisas começam a dar ruim. Bom, galera, eu não tenho muita grana, então às vezes para investir em alguma coisa desse tipo, vai meses, vai muito tempo, até que eu junte o dinheiro aqui, ali, tenho que me desfazer de algumas outras coisas, e aí ir lá e comprar. O cuteleiro me pediu mais ou menos uns 30, 40 dias, e esses 30, 40 dias se tornaram 2 meses, 3, 4... E aí, de repente, eu ligava lá e tal, e aí falava, tô precisando de uma grana aqui assado e tal e tal. E aí a gente mandava mais um dinheirinho, mais um negocinho ali que faltou, que não sei o quê. E aí isso foi indo, gente, virou em quase um ano. Peguei e disse assim, ó, Carlos, chega, você me devolve a grana, ficamos assim. Aí ele acabou mandando para mim, então, né, disse que não, vou mandar. Disse que lá em uma semana ia mandar. E aí levou mais uns 15, 20 dias, e aí chegou os produtos. Ele nem me avisou que ia chegar e tal. E no que chegou, meus amigos, ela chegou praticamente sem acabamento, tá? A bainha, a outra veio bem rígida, enquanto que essa era bem mole e ela não segura. Na parte do couro,
Depois, com o tempo, eu fui descobrir que a parte do couro aqui não estava bem seco. E ela começou a enferrujar, todas elas começaram a enferrujar, bem aqui onde encosta na bainha. Outro detalhe, gente, é o acabamento do cabo. Todo mal feito, inclusive até com os números ali, tá? E também o acabamento do cabo também na faca. Todo desalinhado, com parte aberta, enfim, vai entrar resto de comida aqui, vai entrar sujeira, veio com cabo. Veio uma sem bainha, tá? Que veio uma com cabo de madeira, que era uma conversa que a gente tinha tido, e daí no fim a gente acabou desistindo da ideia, mas daí ele foi lá e acabou mandando, então. Enfim, gente, ficou muito mal acabado. Como é que eu vou vender essas facas? Eu não conseguia imaginar alguém comprando essas facas, porque eu não compraria, entendeu? Eu vendo ali os números, gente, eu vendo os números aqui no cabo, né, e elas enferrujando aqui no coisa, sabe? Eu não queria que as pessoas depois olhassem lá e um dia, sei lá, saísse um vídeo de alguém falando, olá, gente, pô, muito decepcionado, pô, comprei a faca lá do canal, Born no Extremo, olha lá, que porcaria e tal, entendeu? Gente, eu não queria isso. Não refletia o que eu era, o que eu desenhei, não refletia, tá? Não era exatamente isso que eu queria. E aí, gente, peguei, não falei mais com o cara, deixei assim mesmo, porque, gente, só ia me estressar. Porém, isso daqui não foi o pior ainda, tá? O que aconteceu logo em seguida? Eu mandei fazer um facão, inclusive tá aqui o desenho, né? Esse cuteleiro que fez. Cara, o que começou a acontecer? Ele começou a vender tanto o facão quanto a faca. Ou seja, as pessoas começaram a olhar lá, não, porque eu tenho uma faca bonita aqui e tal, e ele tava lá vendendo as minhas facas. Nesse momento, né, cara, a coisa já tava desanimado, e daí ficar sabendo mais disso. Então o troço ficou bem ruim mesmo para mim, eu fiquei bem chateado. E aí, o que eu comecei então a fazer? Não desisti. E aí, quando eu saí, gente, dali, que eu vi que não estava dando muito certo, eu fui procurar uma cutelaria um pouco mais conhecida, né, com um nome já mais de peso. E aí eu conheci a cutelaria Valhalla e indico demais, gente, a cutelaria Valhalla, tá? Fui lá e mandei fazer então 2 facas, a Ebenezer P1 e uma outra que ficou conhecida, que até o próprio cuteleiro batizou o nome como Ebenezer Ultra, né? Que ela ficou ultra velada. Ok, então, mas eu mandei fazer então as duas, vocês estão vendo aí imagens e não estão vendo elas na minha mão, por quê? Porque essa faca foi subtraída, ok? Não sei aonde, alguém foi lá e levou essa faca. E aí, gente, eu tava já bem chateado também, eu acabei tendo a triste notícia de que essa faca estava sendo clonada já, né, no comecinho. Depois que a gente já tá com ela lançada, com nome, com tudo certinho, beleza. Mas, puxa vida, já pensou um dia eu lançando a faca e de repente umas 5, 10, 20, 30 pessoas chegando e falando assim, ué, mas eu já tenho essa faca aí, ó, é do cuteleiro tal, do não sei o que, entendeu? Não desisti. Peguei essas facas e comecei a presentear para algumas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram, que são meus amigos, são parceiros e tal, pessoas que eu gosto demais, são meus chegados, o Thiago, do Febre do Aço, o Davi, do Toca do Índio, e o Michel, do Veterinário Mateiro. Então eu mandei para eles as facas, né, e tal, e eles, cara, eles gostaram, fizeram vídeos, comentaram e deram as posições deles, né? E eu fiquei animado com aquilo, eu gostei dos comentários, aquilo que eles gostaram, aquilo que eles não gostaram muito, e aí eu peguei e falei, cara, quer saber? Vou redesenhar então e vou fazer a P2. E aí surgiu então a P2. E no meio dessa, né, agora vou ter que desenhar um outro modelo, né, então a P2, eu comecei a desenhar e aí eu achei uma faca velha lá de inox e eu fui lá e comecei a alterar. Eu fui tentar fazer lá eu mesmo, tá? Eu cortei, lixei, tudo, né? A principal mudança que eu queria fazer atrás é que eu queria colocar logo do canal no cabo. E aí eu procurei achar algumas formas de fazer e tal, né? E nessa daqui acabou ficando um pouquinho curto o cabo. Mas, gente, eu ainda espero um dia montar essa faquinha, deixar ela prontinha, sabe? Do jeito que tá aqui mesmo, só terminar, né? Eu só cortei e lixei só para dar uma olhadinha só se ia dar certo ou não, né?
Mas enfim, mais um capítulo aí, né? Um detalhezinho pequeno, mas era um capítulozinho, né, dessa história aí, dessa faca. Por que eu estou mostrando para vocês também modelinhos em MDF? Porque é muito mais barato para eu não precisar mandar fazer uma faca, que aí, né, muito cara, demora e tudo. Eu mesmo podia desenhar a faca, ir lá fazer o modelo e depois fazer os ajustes que eu quisesse, né? Isso aí é muito mais barato com relação a pega, distâncias e tudo, né? Então eu ter as primeiras percepções. Claro que peso, corte, essas coisas, desbaste, né? Acabamento não. Mas a questão de tamanho e tudo deu muito certo. E essa aqui ficou tão legal, essa versão 2 ficou tão bacana, que eu consegui colocar, inclusive, a logo do canal aqui no cabo. Olha lá. Preste atenção nisso, tá? Isso tudo que eu tô contando para vocês foram um período aí de quase 3 anos, ok? A gente está indo para quase o 3º ano que a gente está com essa faca aqui. Mas a história ainda não acabou. A história das coisas ruins que aconteceram. Bom, em 2023, eu estava indo para o UPUR, e um pouco antes do UPUR, eu conheci uma outra cutelaria, a cutelaria F3. Infelizmente, ele não trabalha mais com a cutelaria, surgiu um problema e ele fez essa beleza para mim, tá? A Ebenezer P2 Camper. Por que Camper? Surgiu a ideia de dividir as facas em estilos. Estilo Bushcraft, Camper, Tática e a X, né, a especial, ok? E então eu tenho aqui, então, né, 3 modelos, a especial, a Bushcraft e a Camper. Essas duas, então, era feita pela F3 Cutelaria, mas como ele parou de trabalhar, né, com lâminas, parou de trabalhar com cutelaria, acabou que não deu muito certo. E aí quem fez para mim, então, a X, né, a Special, a extrema, né, foi então o Roots Canives, tá? Roots Canives, que fez para mim então essa linda dessa faca, essa belezura dessa faca que vocês estão vendo aí no detalhe, tá? Pois bem, essas facas ficaram maravilhosas. Lembra que eu falei que deu ruim? Eu não tinha mais quem fizesse esse tipo de faca, tá? E aí eu meio que desisti de procurar, ok? Mas, gente, ficaram muito boas, ficaram muito boas. A única coisa que eu mudaria na Camper é a espessura do aço inox, tá? Já a Bushcraft, né, bem grossa, uma proteção em pátina aqui com meio camuflada, né? Bom, galera, em que pé nós estamos hoje, tá? Hoje é o seguinte, eu me encontro na seguinte situação. De novo, né, gente, eu tô sem muita grana, porém eu já sei aonde fazer a faca especial, e ela não sai barata. Ela é uma faca realmente especial, que em momentos, quando eu conseguir vender a 100ª faca, eu mando fazer uma dessa, e aí, sei lá, a gente faz um sorteio, faz uma rifa, enfim. E falando em rifa, gente, chegamos num ponto que foi o meu último capítulo dessas lâminas e que eu tive alguns problemas. Quando eu fiz essas facas com a cutelaria Roots, nós fizemos 2 dessas facas, né? Não são numeradas, elas ainda não estão numeradas, mas eu tinha feito 2. E a minha ideia era fazer uma rifa, né? Com as 2. Eu ia rifar uma, depois ia fazer uma outra rifa, e depois a gente ia começar a fazer ali algumas, né? Mais simples, a versão tática. Porém, eu não tenho muita experiência com rifa. E a gente fez a primeira rifa, e quando a gente foi perceber, né, a gente, vamos lá, e naquela coisa da empolgação, tudo, não, depois eu acerto. No fim, um monte de gente não acertou. Teve algumas pessoas que, graças a Deus, não caiu no número dessas pessoas. E teve algumas pessoas ali que colocaram nomes repetidos de outras pessoas, mudando só uma letrinha, mudando uma coisa ou outra, entende? Como se já tivesse participando. Ou seja, quando eu lia, eu estava lendo que era fulano, e o fulano já pagou, então não vi. Enfim, tomei uns calotes ali, entregamos a faca, e aí eu fiquei super desanimado mesmo, e chegou num ponto assim que eu falei, cara, acho que deu. E
por que que eu não falei nisso, né? Por que que eu não estava fazendo um vídeo disso? Se eu soubesse que ia fazer todo esse carnaval, eu ia fazer um vídeo, né? E ó, gente, estamos aqui nesse capítulo, e mais isso, e olha o que aconteceu e tal, e de repente isso poderia até ter ajudado. Mas enfim, acabou que eu não queria expor esse tipo de coisa, mas hoje olhando, depois de muito tempo olhando, eu olhando ali as facas, olhando os modelos, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso. Eu tenho as facas, tenho as ideias, o que me falta ainda é alguns cuteleiros para fazer, né, os modelos, e eu tô tendo muita dificuldade com os cuteleiros, porque alguns cuteleiros, eu quero cuteleiros bons, né, e obviamente os cuteleiros bons têm uma agenda, eles têm as próprias facas, entende? E aí acrescentar uma marca, atender uma marca, e uma marca ainda que nem é registrada, nem que está começando, que não tem nenhuma prospecção assim de quantas unidades vai vender, que eu gostaria que a pessoa fizesse ali no máximo 5, entende? Então isso daí que foi pegando, tá? Porém, eu já estou conversando com alguns amigos, acabei conhecendo alguns cuteleiros maravilhosos, e falando em conhecer cuteleiros maravilhosos, eu gostaria de agradecer muito a Deus por todas as pessoas de bem que eu conheci neste meio, tá? Tem alguns aí, tá, gente, que é alguns, beleza? Mas a grande maioria dos cuteleiros que eu conheci são os caras incríveis. Eu tenho um projeto que eu quero incluir eles no meu canal, tem um projeto aí, tá? Vai sair, se Deus quiser. E agora, gente, o que eu vou fazer? O que vai ser os próximos capítulos, né? Então, gente, surgiu várias ideias, várias possibilidades, enfim, mas eu não tenho condições financeiras agora, gente. A gente está passando aí por uma época ruim, né, de Brasil, e isso tem afetado todo mundo, né, e até então eu não consegui monetizar o canal. Então já peço para você se inscrever no canal, dar aquele like legal, compartilhar esse vídeo para quem gosta de faca, ou se tiver alguma ideia legal aí para a gente poder de repente implementar e conseguir fazer rodar, pelo menos essa, porque eu tenho certeza, meus amigos, que a partir do momento que eu conseguir fazer 5 direitinho, numeradas, bonitinhas, aí eu vou lá, vou vender essas 5, vou fazer 5 da outra e mais 5 daquela outra, sei lá, né? Boto mais um dinheirinho ali e fecho, né? 5 da Tática, 5 da Camper, depois eu vendo essas, depois de novo vou lá e pego mais 5 da Bushcraft, enfim. E aí assim, cara, eu tenho certeza que as coisas vão rodar sozinho, ok? Meus amigos, essa foi a minha história, tá? Foi a história da faca Ebenezer P2, a faca aqui do canal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado desse tipo de vídeo, e eu vou fazer de outros aí, tá? Independente, né, se esse vídeo for dar muita visualização ou não, mas eu vou fazer porque eu quero fazer, eu gosto das minhas facas. Tem uma história muito bonita, né, com elas. Então, meus amigos, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Borne ao Extremo.